Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Irmãos, o que é esperança? A esperança é a expectativa de algo desejado. É aquilo que a pessoa deseja. Quando a pessoa perde a esperança, ela entra em desespero. Quando a pessoa tem esperança, ela tem força para continuar lutando. Mas quando ela perde, irmãos, entra o desânimo, entra o desespero, e a pessoa se entrega. E aqui diz que a esperança demorada enfraquece o coração. O que isso quer dizer? Quando a pessoa espera por algo que não aconteceu, aquilo que ela desejava em certo tempo, o coração dela às vezes enfraquece. Tem tradução que diz que o coração adoece, como está aquela tradução do telão aí, você pode ver nas televisões, a esperança adiada desfalece o coração. Tem tradução que diz: o sonho não realizado deixa o coração triste. Então, isso é do ser humano. Mas uma coisa que nós nunca devemos perder é a esperança. Amém, pessoal? Duas coisas importantes que a Bíblia diz, que é pela fé e paciência que se alcançam as promessas. Então segure aquilo que Deus te deu. Creia naquilo que Deus falou. Você vai perceber, Deus colocou algo no meu coração, já tem um tempo, eu já até ministrei, que quando Deus promete algo para nós, se Ele prometeu, guarde isso no seu coração para você nunca mais esquecer. Isso é uma revelação de Deus que Ele me deu para compartilhar com você. Se Ele te deu uma promessa, é porque você nunca ia ter condições de obter aquilo. Por isso que Ele te prometeu. Porque se você tivesse condições de obter aquilo, de ter aquilo, Deus não precisaria fazer promessa para você. Porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Por exemplo, salvar alguém da sua casa, doença incurável e tantas outras coisas. Claro que quando se trata de doença, aí já não entra a promessa. Pelo contrário, aí já é um fato consumado, que o Senhor Jesus já levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então tem que tomar posse, está amaldiçoando aquele mal. Mas quando é promessa, irmão, você tem que acreditar e você tem que crer que no tempo determinado, quando a pessoa estiver preparada para receber, vai acontecer em nome de Jesus. É como diz aqui: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é o quê? Árvore de vida. Quando acontece o desejo realizado, é como se fosse árvore de vida. Uma árvore seca, ela não dá frutos. Mas uma árvore bem tratada, bem nutrida, ela vai dar frutos. Por isso que você precisa cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, para que você dê fruto, para que você não se torne uma raiz seca, uma árvore seca, porque ele não vai produzir. E como isso acontece? Quando entra a frustração. Por que eu me frustro? Por que você se frustra? Porque você fica na expectativa de que algo que foi prometido para você não aconteceu, você se frustra. Ou algo que você esperava acontecer e não aconteceu. Ou se porventura estiver demorando, então guarde o seu coração da frustração. Não perca a esperança, é ela que vai te motivar a lutar. Por exemplo, por que nós persistimos? Por que nós perseveramos em seguir a Jesus Cristo? Uma, porque nós o amamos, e também por causa da sua promessa. Somos zombados, as pessoas riem da gente. Aí, tem tanta gente, as pessoas até dizem que frequentava, não frequenta mais, falaram que era de Jesus, hoje não é mais. Mas por que a gente insiste em servir a Deus? Porque é maravilhoso, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas nós temos uma esperança de um dia morar com Ele. O apóstolo Paulo, ele ficava até em aperto, ele queria partir e estar com Cristo. Ele tinha essa esperança. E nós não podemos perder essa esperança, que é a principal, pessoal. Por mais que alguns a considerem por tardia,
Deus não retarda a sua promessa. Isso irá acontecer. E olha, com todo temor a Deus que eu vou falar, com uma tecnologia tão avançada, não vai demorar muito não. Porque hoje, ó, com um Zap, né? Um Facebook, um YouTube, irmãos, e outras coisas mais, né? Da mídia social, alcança o mundo, irmãos. Muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus. E quando o último souber, ele virá. Então a gente precisa estar preparado para isso. Agora, voltando aqui, se Deus te prometeu algo, pastor, está demorando, meu coração está enfraquecido. Olha, se levante em nome de Jesus. Olha, não perca a esperança, porque ela que te motiva a lutar pela sua família, ela que te motiva a lutar por aquilo que Deus prometeu para você, juntamente com a fé. Amém? Quando o desejo é chegado, se torna árvore de vida. Creia, quem disse isso aqui foi Salomão. O desejo chegado é árvore de vida. Porque todos nós temos desejo. Todos nós temos. Principalmente aquele de acordo com a palavra. Quando é de acordo com a palavra, vai se realizar, se a gente crer. Pastor, se não for, alguns serão, outros não. Vamos ver aqui, Romanos 4. Eu estou com essa palavra desde cedo, já acordei com ela no meu coração. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Nós vamos ver aqui um homem chamado Abraão. Irmãos, quando Deus te promete algo, nunca desista daquilo que Ele te prometeu, nunca desista daquele sonho, só por causa do tempo, ou por causa da demora. O tempo vai passar de qualquer forma, você só tem que crer na palavra. Amém, pessoal? Acreditar naquilo que Deus falou para você, em o nome de Jesus Cristo. E eu vi até uma pessoa que postou, eu achei bonita essa frase: nunca desista dos seus sonhos só por causa do tempo, porque ele irá se realizar, porque o tempo vai passar de qualquer forma mesmo. Digo graças a Deus, pessoal. Olha o que diz o versículo 17: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é bonito, como está escrito. Em Gênesis está escrito isso. Deus chega para Abraão, chama o Abraão e lhe faz promessas. Abraão não tinha filhos. E Deus fala assim: ó, por Pai de muitas nações te constituí. E Abraão creu. E ele creu quando ele não podia ter filho, tinha 75 anos, a esposa 65. Por quê? Porque a esposa era estéril. Mas ele creu no que Deus disse. Ele creu no Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus Todo-Poderoso vivifica mortos, ressuscita mortos. Nós podemos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Elias e Eliseu fizeram isso. Nós podemos ver no Novo Testamento Jesus fazendo várias ressurreições. Nós podemos ver também Paulo, o apóstolo, como também o apóstolo Pedro. Ele vivifica os mortos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele acreditou nisso. Abraão sabia que Deus chamava a existência daquilo que não é como se já fosse. Ele sabia que Deus criou os céus e a terra. Ele acreditou. Do nada Deus criou tudo isso que nós vemos. A gente olha para os luminares, que coisa linda. A gente olha para a natureza, que coisa linda. Tudo que Ele fez é lindo. E nós, a obra-prima de Deus. Ele pode chamar aquilo que não é na nossa vida, aquilo que não existe na nossa vida, pela sua palavra. Quando Deus nos dá uma palavra, aquela palavra para chamar a existência de algo que não existe na nossa vida. Quando Deus te dá uma palavra a respeito de cura, é porque você está precisando dela. É algo que não existe. Talvez num órgão do seu corpo não existe saúde ali,
mas através do poder de Deus, daquela palavra, está chamando a existência. Então você tem que estar atento à palavra de Deus, à promessa de Deus, porque através dela, assim como Deus disse, haja luz, e só existia escuridão, houve luz, e Ele fez separação entre a luz e as trevas. Se você pegar e ver, no início da criação, Deus sempre fala assim, e haja isso, e haja aquilo, e houve, trouxe vida para o mundo. Você lembra do Vale dos Ossos Secos? Irmãos, trouxe vida. A palavra de Deus tem todo o poder. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai. E Deus até falou, você não vai ser mais Abraão, você vai ser Abraão. E Sara não será mais Sarai, não será mais Sarai, será Sara. Mudou até o nome deles. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua história. Através da palavra que Ele te deu, através da promessa que Ele te deu. Amém, pessoal? E diz, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será o quê? A tua descendência. Que descendência? Já pensou humanamente falando? Já uma pessoa de idade, juntamente com a esposa de idade, que descendência ele ia ter? A mulher já tinha cessado o costume das mulheres, ele já estava com o corpo amortecido, mas pela palavra de Deus traz a existência aquilo que não era, aquilo que não existia. Não existia um filho, através da palavra da promessa, o filho veio existir. O que você quer que exista na sua vida? Deus te dá a palavra para isso, é para existir na sua vida. Você tem que crer nela. A Bíblia diz que ele já tinha esperança, agora ele creu contra a esperança. Como assim, pastor? Vamos entender algo aqui importante. Quando Deus chamou Abraão, era Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e ali Deus faz promessa para ele, Gênesis 12. E ele obedeceu, ele não sabia para onde ele ia, não sabia que terra ele iria, mas foi, obedeceu. Com o passar do tempo, você verá isso em Gênesis 16, a Sara chega para Abraão e fala assim, Deus me pediu de gerar. Culpou até Deus, e Deus não tem culpa de nada. Promessa se cumpre no tempo de Deus. E ela se desesperou, chegou e falou com Abraão, tenta aqui cagar com a nossa escrava, você vai ter filho com ela e esse filho será nosso. É o costume da época, como se fosse barriga de aluguel. O Abraão, ele podia ter orado a Deus, ele não fez isso. Ele deu ouvido. Por isso que você tem que orar a Deus. Mesmo se for uma coisa boa, fale com Deus para ver se é aquilo dele. Ele foi de ouvidos, aparentemente é uma coisa boa, não tinha filhos. Imagina. Resumindo, a mulher ficou grávida, nasceu Ismael, que é um problema até hoje. Ismael, por exemplo, os árabes são descendentes do Ismael. Por isso que aquela guerra até hoje, aquela guerra não vai acabar não, pessoal. Já preguei aqui, já ministrei, se você fizer um estudo, você vai ver isso aí também. E eu falo com revelação de Deus, não vai acabar aquela briga que existe lá. Isso gera anos, desde Gênesis lá no início, quando o Abraão ouviu lá, a sua esposa. Aí eu vou dar um entendimento que Deus me deu, tá, pessoal? Você não lê, não sei, Deus me deu. Quando surgiu o anticristo, vai trazer paz repentinamente durante 3 anos e meio. O anticristo vai fazer isso para enganar as nações, enganar muita gente. Só que depois ele vai mostrar a cara dele. Irmãos, toma cuidado. Talvez você fale, está demorando, está complicado, e você começa a dar ouvidos. Não queira ajudar Deus. Pelo contrário, a Sara atrapalhou o plano de Deus. Aí, com o passar do tempo, se você ler Gênesis 17, a palavra de Deus diz que quando Deus aparece para Abraão, ele falou, Sara, sua mulher vai ter um filho, e você vai ser pai. Você vai ser pai de multidão de nações. O Abraão riu. Ele começou a rir. E falou assim, um homem com quase 100 anos de idade, ser pai. Ele riu. Aí Deus falou, por que você está rindo? Aí ele falou assim, Abraão,
que vive Ismael diante do Senhor. Deus falou, não vou abençoar Ismael, mas o negócio é eu e você. O negócio é entre você e sua esposa. Comigo. Vai ser dela. Tem momentos na vida que a gente dá esse vacilo, pessoal. É claro que foi da boca para fora. No fundo ele sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes, como Abraão, nós damos esse vacilo também. Se você depois ler o capítulo 18, os 3 anjos aparecem lá para Abraão novamente, um dos anjos, que muitos estudiosos dizem que é o Senhor, fala para ele assim: Abraão, cadê tua esposa? Ela está lá na tenda. Por esse tempo assim ela vai ficar grávida, viu? Aí a Sara começou a rir. Uma mulher de 90 anos. Engraçado, imagine. Irmãos, essa é engraçado, mas você vê o milagre de Deus, né? Uma mulher de 90 anos dando mamar. Produzindo leite. Isso é só o poder de Deus, Deus. Imagina as pessoas passando. É só Deus que vai fazer essa coisa. E ela ri. E às vezes a gente também ri como Abraão. O tempo vai passando, os anos vão se passando. Passa 20 anos, 30 anos, 10 anos, e a gente ri também. Lá atrás, mas Deus falou isso, falou aquilo. E a gente começa a rir. Acho que é coisa da minha mente, imaginação. Mas no fundo a gente sabe que foi Deus que falou. E em esperança, ele creu contra a esperança. Amém, pessoal? E diz mais, 19: e não enfraqueceu na fé. Irmão, a pessoa pode enfraquecer na fé, mas a palavra de Deus não enfraquece. Quando a pessoa enfraquece na fé, é porque ela deixou de crer, ou está deixando de crer naquela palavra, naquela promessa. Por isso que você vê muitas pessoas enfraquecendo na fé. Como não aconteceu o que era esperado, ela vai enfraquecendo, desanimando, e vai deixando de crer naquela palavra, naquela promessa, por causa do tempo decorrido. A esperança demorada faz adoecer o coração, desfalece o coração, adoece o coração. Mas o desejo chegado é viver. Não tire o seu coração da palavra. Continue com o seu coração naquela palavra que Deus te deu. Aí você não vai enfraquecer na fé. Um exemplo: surge uma dor, uma doença. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E essa doença veio para combater o nosso corpo. E você vai lá e amaldiçoa em nome de Jesus. Diz: eu não aceito. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém. E às vezes a dor até aumenta, até piora, mas você segura a palavra, você não enfraquece. Às vezes na sua casa você recebeu a promessa de Deus, os filhos são herança do Senhor, e às vezes na sua casa a pessoa vem chega drogada, às vezes a pessoa chega xingando, às vezes chega com vício, chega na balada. Você tem que olhar para isso, não, você tem que repreender. Não deixe isso enfraquecer você, não. Em minha casa serviremos ao Senhor, meu filho é herança do Senhor. É assim que se faz, não enfraqueça. Porque assim, o Abraão não olhou, quer ver, versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por isso que não enfraqueceu na fé. Se o Abraão olhasse para o corpo dele já amortecido, a linguagem alta, né, pessoal, dá para você entender que estava amortecido já. Deu para entender? Se ele olhasse para a condição dele, não tem condição. Se ele olhasse para o ventre de Sara, já cessou o costume das mulheres, ele estava seco já. O milagre não aconteceria. E muitas das vezes nós ficamos atentando para o que o inimigo mostra. Agimos que nem Saul, às vezes, ou que não seus soldados, quando apareceu o gigante Golias, e eles ficaram com medo apavorado. Davi não olhou diferente, ele não enfraqueceu na fé, não. Foi para cima do gigante. Não enfraqueça. Não olhe para as adversidades, para aquilo que está acontecendo. Não olhe para as impossibilidades. Olhe para as possibilidades. Porque para Deus nada é impossível. Ele é o Deus todo
Todo-Poderoso, que vivifica os mortos, que faz acontecer aquilo que não existe. Amém, pessoal? Amém. E diz mais. E outra coisa aqui que ele fala, né? Que o entendimento que ele não seu corpo. Você acha que o Abraão, ele não sabia disso? Você acha que ele não sabia que ele não produzia mais nada? Claro que ele sabia, pessoal, humanamente. Como Sara também. Mas ele olhou com os olhos da fé. A Bíblia diz, em 2 carta aos Coríntios 5:7, que nós não devemos andar por vista, mas por fé. É isso que nós devemos fazer. Não vamos atentar para essas coisas que faz a gente desacreditar, desanimar. Vamos olhar para a palavra. Em o nome de Jesus Cristo. E diz mais. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Você acha que a dúvida não bateu no coração dele? Você acha que o inimigo não inflamou o pensamento dele para ele desistir? Imagine, 25 anos se passaram. Parecia uma eternidade. Imagine esse homem sendo bombardeado pela incredulidade, pelas dúvidas, pelas incertezas. Não foi fácil não. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Mas ele não duvidou. Ele ficou firme. Toma cuidado com a dúvida. Ela atrapalha a pessoa de receber o milagre. Não deixa nenhuma pontinha de dúvida daquilo que Deus te falou. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Amém, pessoal? Mas foi fortificado na fé, dando glória o quê? Quando a dúvida queria bater no seu coração, a incredulidade, os seus pensamentos quiseram ficar negativos, o inimigo bombardeando a mente, a alma dele. Sabe o que ele fazia? Ele dava glória a Deus. Glória a Deus que vai acontecer o que Deus falou. Glória a Deus. Ele se fortificava dando glória a Deus. É o que você tem que fazer. Olha o restante para você ter ideia. Ó. Estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele estava certo que Deus ia cumprir o que ele prometeu. O inimigo vinha tentar ele com desânimo, com dúvidas, com tantas outras coisas. Mas ele dava glória a Deus, Deus vai cumprir. Quando vier um pensamento negativo, uma dúvida, isso é Satanás. O diabo sempre quer colocar em dúvida a palavra de Deus. Você se lembra lá que aconteceu lá com Eva, desde o início. Foi assim que Deus disse. Isso aconteceu com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. O diabo sempre vai querer colocar em dúvida a palavra de Deus. Não deixe de enganar você. Creia. Você tem que acreditar como Abraão, que Deus é poderoso para fazer o que ele prometeu. Em o nome de Jesus Cristo. E quando vier o pensamento negativo, glória a Deus, Deus vai cumprir o que prometeu. O diabo é envergonhado. Cada glória a Deus que você dá, o diabo é envergonhado e você é fortalecido em nome de Jesus. Eu vou finalizar lendo os restantes dos versículos do 22 ao 25. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Isso foi escrito não só por causa de Abraão, para mostrar somente, né, o que ele creu, mas é de exemplo para a gente. A Bíblia diz aqui claramente, isso aí não foi escrito só por causa dele, não é por causa de nós, os que cremos, que assim como aconteceu com Abraão, vai acontecer com a gente. Se a gente crê como Abraão creu em Deus, vai acontecer com a gente que crê em Deus. É isso que você tem que entender. A Bíblia diz em Gálatas 3,14 que a bênção de Abraão chegou até nós por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra tem que ser do meu coração. Simples,
Mas se você entender o recado de Deus, você vai alcançar o que Deus prometeu. A esperança temporária enfraquece o coração. Imagine, mas o desejo de chegar à árvore de vida, o desejo de Abraão chegou. Você acha que Abraão não queria ter um filho? Você acha que Sara não queria ter um filho? Os anos foram se passando e nada. E Deus vem com a promessa: você vai ser pai de multidão de nações. E Deus deu muito mais além do que ele pediu. Olha que coisa. Deus prometeu para ele. Deus dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O corpo dele já estava amortecido, mas Deus fortaleceu, teve intimidade com Sara, ela engravidou de Isaac. Só que, quando Sara morreu, Abraão casou de novo. Aquela unção permaneceu nele, aquela dança. O corpo dele não ficou mais amortecido. Isso é só o poder de Deus, pessoal. Teve filhos e filhas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Guarda essa palavra no seu coração. Vai chegar o desejo, o seu desejo. Agrada o Senhor e considera o que deseja o seu coração. Só não perca a esperança. Ela é a tua força. Ela é a tua motivação para conquistar aquilo que Deus prometeu. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Louvado